Semar Alagoas. Semar Alagoas, vocês estão ouvindo? Ô Joaquim, estou ouvindo bem, sim. Então se apresente, por favor. Opa, eu sou Alex Gama, secretário executivo de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Alagoas. Estou aqui do lado da doutora Fabiana, que é bióloga, que está aqui trabalhando conosco no SEMAR, acompanhando esse caso das manchas de óleo aqui do Estado de Alagoas. Ok, obrigado. Sedurb, Sergipe. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Ailton Rocha, superintendente de Recursos e Meio Ambiente da Sedurbis. Estou na companhia do Cláudio, que é o gerente de meio ambiente da DESO. Secretaria de Infraestrutura da Bahia. Marcelo. Ok, doutor Joaquim, boa tarde a todos. Estamos aqui na Secretaria de Infraestrutura Hídrica. Eu, Marcelo Abreu, diretor de Segurança Hídrica, doutor Celso Magalhães, nosso superintendente de Infraestrutura Hídrica, e o doutor José Olímpio, o nosso diretor de Revitalização de Bacias. Estamos ouvindo bem. Ok, obrigado. Comitê de Bacia. Comitê. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Marcelo Oliveira, vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio São Francisco. Muito obrigado. ONS Rio. Boa tarde a todos. Aqui pelo ONS Rio de Janeiro, Paulo Diniz, Rafael Barros. Mariana Nunes. Ok, obrigado. ONS Recife. Aqui em Recife estamos eu, Luana, Giovanni e Djalma. Quem sou eu? Eu quem? Ok. Codevas, auditório. Aqui é o Camilo, tem a Liana, o Lucas e o Alípio, da AR e da área estratégica. Ok, obrigado. O Semadem. Boa tarde a todos. Marcelo Celucci, meteorologista do Semadem. Segundo Distrito Naval, Marinha. Boa tarde a todos, comandante Eduardo, segundo Distrito Naval. Cumprimento também o almirante presente aí na sala de vidro, vice-almirante Borges, comandante 7º Distrito Naval. Boa tarde. Ok, obrigado. CEMIG. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Pela CEMIG, Ivan. Ok, obrigado. A Chesse, eu não estou vendo ninguém na sala, mas Chesse. Joaquim, a Chesse mandou uma mensagem, está com dificuldade de conexão. Eles estão tentando, viu? Tá certo, obrigado. Nós temos, então, outras pessoas que eu não estou conseguindo identificar por causa dos só os siglas. XTEC 5000. Quem é que é XTEC 5000, só por favor? É o Igan? Igan? Boa tarde. Ok, diz teu nome só. Sim. Igan, se apresenta só o seu nome. Meu nome é Saulo Guimarães, eu sou gerente de monitoramento hidrometeorológico e eventos críticos aqui no IGAN. Ok, obrigado. A professora Ivonilde, eu acho que está. Bom, tem quem eu não falei que gostaria de se apresentar agora. Boa tarde, Joaquim. Aqui na CCE estamos eu, Rodrigo e Tainá, da gerência de preços. Ok, obrigado. Eu vi a Alice, da CPRM. Alice? Joaquim? Sim. Joaquim, boa tarde. Cumprimentar a todos. Aqui é a PAC. Aqui estamos Lorenza, Roberto, Maria Lúcia e Eric, aguardando os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. Ok, obrigado, Lorenza. Alice, da CPRM, se você puder se apresentar agora.
Alguém mais? Boa tarde, Salete Castilho, da CPRM. DEID. Ok, Alice. O Trevisan da irrigação. Alô? Boa tarde a todos. Boa tarde, Joaquim. Francisco Trevisan da Contrap, Porto Fluvial de Petrolina. Estou ouvindo perfeitamente. Ok, obrigado a todos que se apresentaram. Na sequência, se alguém se apresentar, depois eu passo a palavra. Eu vou fazer agora a apresentação das pessoas que estão nessa sala, para vocês terem ideia. Diego, Ana. Marlin, Ministério de Minas e Energia. Rodrigo Flecha, Ana. Humberto Gonçalves, Ana. Eduardo Fortunato Bin, presidente do IBAMA. Marcelo Cruz, diretor da ANA. Oscar Cordeiro Neto, diretor da ANA. Ricardo Andrade, diretor da ANA. Mauro Bergamano, secretário executivo do MDR. Cristiane Dias, diretora-presidente da ANA. Joaquim da ANA. Luiz Gustavo, secretário executivo do Meio Ambiente. Almirante Borges, comandante do 7º Distrito Naval. Comandante Minsen, Estado-Maior da Armada. Adriane Pastore, Casa Civil. Vinícius Roman, Ana. Ok. Bom, dito essas palavras, a dinâmica da reunião vai ser a seguinte. Nós vamos ouvir primeiro uma palavra inicial da mesa. Depois, vamos passar a palavra para os dois estados mais afetados, Alagoas e Sergipe, e o comitê poderem falar, e os órgãos ambientais também. Então, na sequência, nós temos uma apresentação programada do ONS sobre a situação dos reservatórios e, eventualmente, caso necessário, nós estamos com suporte do CEMADEM para algumas perguntas com natureza em relação a chuvas que possam acontecer na bacia nesse momento. Então, eu passo de volta a palavra para a diretora-presidente para as palavras iniciais dela. Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Gostaria de registrar e cumprimentar o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Dr. Mauro Biacamano, também a presença e os cumprimentos do secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, Dr. Luiz Gustavo, registrar a presença e estender cumprimentos para o Almirante Borges, para o Almirante Capitão de Mar e Guerra da Marinha do Brasil, Dr. Rodrigo dos Santos, Adriane da SAM, a diretoria colegiada, presidente do IBAMA, Eduardo Bin, aos nossos superintendentes, servidores da agência e todos que, como assim, bem pontuado aqui pelo nosso colega diretor Ricardo Andrade, pela capacidade nossa de nos mobilizarmos para tratar desse tema tão importante. Então, conforme também o próprio Joaquim já disse, agradecer também a presença do Joaquim, nós estamos aqui reunidos de forma extraordinária, justamente para tratar da questão do óleo, para podermos colher informação de todos os estados, todos os órgãos gestores, de todos os usuários da Bacia do São Francisco, para atuarmos de forma proativa, sempre pensando preventivamente para evitar danos maiores, não é isso? Então, por isso é importante estarmos todos reunidos nessa mesa para ouvir a percepção de cada estado, de quem está mais na ponta, está conseguindo enxergar melhor, para que, atuando na gestão de recursos hídricos, possamos sair daqui, talvez com algum encaminhamento, né, dependendo das informações que forem aqui coletadas, para evitar que essa mancha de óleo adentre aí na foz do Rio São Francisco. Então, eu agradeço a presença de todos e desejo a todos bons trabalhos e peço licença para poder passar a palavra aqui rapidamente para o secretário executivo, Dr. Mauro, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Boa tarde, doutora Cristiane. Aqui eu cumprimento toda a diretoria da ANA. Cumprimento aos meus colegas Luiz Gustavo, do MMA, ao Almirante Borges, da Marinha, e a Adriane, representante da Casa Civil,
a todas as demais instituições aqui presentes, né? Estamos mais de 16 instituições aqui na reunião. Como a doutora Cristiana apontou, trata-se de primeiro de uma ação coordenada no sentido de uniformizarmos as informações acerca desse maior, talvez dos maiores desastres na costa brasileira. E, para tanto, estamos desenvolvendo ações como forma de plano de contingência, no sentido que isso não adentre ainda no Velho Chico. Tá? Há realmente um risco elevado disso ocorrer, de adentrar ainda na foz do rio. Estamos aqui justamente para tentarmos unificarmos as informações, buscarmos um plano efetivo e principalmente preventivo, no sentido que ainda levaremos 48 horas de qualquer uma ação até que o efeito seja minimizado na foz. Então, daí a importância, o senso de urgência. Tá? O Ministério do Desenvolvimento Regional, juntamente com a ANA, estamos aqui de prontidão, no sentido que darmos encaminhamento e mandar uma solução para evitarmos esse tipo de desastre ainda maior na foz do Rio São Francisco. Tá? Desde já, muito obrigado a todos e bom trabalho. Então, peço licença para passar a palavra aqui para o doutor Joaquim, que rotineiramente costuma presidir as nossas reuniões. Ok, muito obrigado. Bom, como eu informei, então vamos fazer uma sequência de avaliações, começando pelos estados que estão mais afetados pelo problema. Então, eu pediria que o estado de Sergipe pudesse, nesse momento, comentar a situação na sua visão dos acontecimentos. Por favor. Olha, Joaquim, nós estamos num estado de muita apreensão. E essa apreensão em Sergipe, ela advém, justamente como todos sabem, de que mais da metade do estado de Sergipe é abastecido com as águas do Rio São Francisco, inclusive a nossa capital, Aracaju, e a Grande Aracaju. Nós estamos diante de um problema que traz um grau de incerteza muito grande, e isso nos preocupa. É desconhecida a sua potencialidade. As informações que nos chegam é que essa mancha de óleo ela é transportada na subsuperfície. E isso tem um agravante, porque, segundo especialistas, se ela fosse transportada superficialmente, a remoção dela seria mais fácil, mas ela chega na subsuperfície e, quando se dá conta, é basicamente na linha de praia, na areia, onde vai ocorrer as concentrações dessas manchas de óleo, né? Desde o dia 2 de setembro, quando o litoral sergipano começou a ser atingido, que se instalou aqui em Sergipe uma sala de crise, inclusive coordenada pelo nosso governador e pela secretaria, pela SEDURBS, com diversos órgãos, não só do Estado, como também federal, e uma participação, inclusive, do IBAMA. E com o envolvimento também dos municípios. E o trabalho, uma força-tarefa foi desenvolvida no intuito de fazer a limpeza das praias. Só que a situação foi se agravando, as praias ficavam limpas durante pela manhã, de repente no final da tarde voltava a estar suja da mesma forma, às vezes até com uma gravidade maior. E o susto maior foi quando a gente se deu conta de que essa mancha ela não se limitava só à linha de praia e começou então a adentrar na foz dos nossos rios, né? Se constatou manchas de óleo na foz do São Francisco, na do Japaratuba, do Vaza Barris, do Piauí, do Rio Real. E no caso do São Francisco, depois o Cláudio, que é o gerente de meio ambiente da DES, vai poder complementar, é o que nos causa maior preocupação, justamente porque é daí onde advém as nossas principais captações, e a gente, por precaução, a DES tomou a iniciativa, que vem monitorando isso diariamente, né, e permanentemente, com relação à qualidade da água, inclusive de instalar telas de proteção no entorno das captações da DESO,
usando aí o princípio da precaução, porque como a incerteza é muito grande, esse princípio da precaução ele tem que ser preponderante. Agora, nos estranha muito, eu quero deixar isso aqui registrado e aproveitar que está aí a presença do presidente do IBAMA, é que desde ontem que se busca uma autorização do IBAMA para que a gente pudesse instalar redes de proteção na Foz do São Francisco. Inclusive, tinha 2 empresas privadas que prestam serviço para a Petrobras que estavam só aguardando essa autorização, porque imaginamos nós que com essa, como foi defendido, né, não sou especialista nisso, mas foi defendido que colocando essa rede de proteção com saias, essas redes poderiam auxiliar na retenção dessas manchas de óleo, evitando assim o adentramento dela pela calha do Rio São Francisco e facilitaria a sua retirada. Mas a verdade é que se fez uma reunião, inclusive coordenada pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, na manhã de ontem, com vários atores participando dessa reunião, inclusive as nossas universidades, buscando encontrar soluções, e uma das soluções concretas era justamente essa. Transferiu-se essa solução para uma reunião do comando do IBAMA à tarde. Fomos para essa reunião, não autorizou, transferiu essa reunião de ontem para tomar essa decisão, depois de discutir tecnicamente. Na manhã de hoje, essa decisão não saiu, ou seja, a não ser o monitoramento, e aí eu quero fazer essa ressalva, através de voos de helicóptero, através de embarcações, o IBAMA, com apoio da Marinha, tem feito esse monitoramento. Mas de ação concreta mesmo, não tem sido feito absolutamente nada. De ação concreta, quem está fazendo é o Estado de Sergipe com os municípios, principalmente o município de Aracaju, onde a faixa de praia foi a mais atingida, e os órgãos do Estado com o trabalho voluntário de algumas empresas privadas, a exemplo da Celso, que está para inaugurar uma termoelétrica aqui na Barra dos Coqueiros, que atendendo a demanda do município de Barra dos Coqueiros, já instalou redes de proteção com boias flutuantes para proteger os nossos manguezais. Porque é uma preocupação muito grande, inclusive, de proteger os nossos manguezais. E a gente sabe que esse dano é um dano ambiental com proporções muito grandes, não só do ponto de vista ambiental, mas também social e econômico. Porque, como todos sabem também, a nossa faixa litorânea é uma faixa cujo principal atrativo são justamente as praias, por conta do turismo, e esse turismo aí está muito prejudicado, porque as pessoas, notadamente, que estão sendo orientadas apesar da praia ainda preservar a vulnerabilidade, mas há uma reclamação geral de que quando as pessoas vão à praia, voltam com esse piche que gruda no corpo, difícil de retirar. As nossas universidades, inclusive, estão avaliando o risco com relação à saúde, né? Porque não só com relação ao contato, mas também com relação à mucosa. Enfim, a gravidade do problema, a proporção do problema, por enquanto, até extrapola o que a gente possa imaginar, sem levar em consideração toda essa problemática aí do afeto à biodiversidade, principalmente à flora e à fauna aquática. E agora, com esse agravante aí, dessa possibilidade de que essa mancha de óleo possa adentrar pelo Rio São Francisco, em decorrência da vazão reduzida, que termina sendo um facilitador na condução dessas manchas. E, como falei, a gente tem registro aqui de locais que terminam de se limpar hoje pela manhã, está tudo sob controle, e de repente, no dia seguinte, chega uma mancha que ninguém sabe de onde vem, de grande proporção, que suja toda a areia da praia. Imagina se isso acontecer adentrando pelo Rio São Francisco,
com efeito contínuo, permanente, porque a gente não sabe ainda até quando isso vai permanecer. Então, eu quero parabenizar a Agência Nacional de Águas por essa iniciativa de extraordinariamente estar promovendo essa reunião. Eu estou vendo que pelas pessoas que estão aí participando, os órgãos, essa convocação da ANA foi muito valorizada, então eu quero parabenizar a todos que se sensibilizaram com essa convocação, para que de forma conjunta a gente possa daqui extrair soluções que possam colaborar com a mitigação do problema e principalmente com essa preocupação do abastecimento público, tanto do Estado de Sergipe como do Estado de Alagoas. Mas eu vou aproveitar e aí eu encerro e fica para complementação posteriores. Eu vou passar para o colega Cláudio aqui da DESO e ele vai prestar alguns esclarecimentos adicionais com relação ao trabalho que a DESO vem desenvolvendo. Boa tarde a todos, meu nome é Cláudio, respondo pela Gerência de Meio Ambiente. Bom, fomos também convocados para a reunião que ocorreu ontem, em conjunto entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, para a mitigação dessa ocorrência da mancha. Bom, ao sermos questionados, ponderei que quanto à penetração dessa mancha nos nossos estuários, o complexo Piauí Real, Rosa Barris, Sergipe, Jabaratuba, nós tranquilizamos aos procuradores quanto a não descontinuidade no abastecimento. Explico por quê. Por conta de nós termos, como o Ailton falou, uma dependência muito grande da parte do turismo praiano, então temos muitas cidades e povoados ao longo da nossa costa litorânea, inclusive a própria Aracaju. Mas eu ponderei lá que nossos principais pontos de captação em recursos hídricos estão afastados a um ponto de 50 a 40 quilômetros da linha de costa, ou seja, de penetração dentro dos estuários dos referidos rios. Porém, nós ponderamos e temos, claro, barragens que bem mais próximas do núcleo urbano, a mancha não invadiria porque temos a contenção do barramento. Pois bem, então nós aventamos para eles que a nossa preocupação seria a entrada na Foz de São Francisco, o qual o Ailton já falou, é uma dependência extrema do nosso estado com relação às águas do Rio São Francisco. E nós temos um ponto de captação, o principal que nós elencamos como marco zero, seria Brejo Grande, apesar de termos Saramém do nosso lado a princípio. Mas Saramém, ela ainda por conta da intrusão da Cunha Salina, nós estamos abastecendo com caminhão-pipa. Então, nosso ponto zero ficou em Brejo Grande. Informo vocês que dentro do nosso monitoramento já feito operacionalmente e constante de boas práticas dentro da empresa, isso aí foi intensificado ao extremo, por ordem da diretoria e atendendo a toda essa demanda emergencial. Então, nós temos equipes da qualidade de água, operacional, de meio ambiente, de recursos hídricos, todas lá mobilizadas diuturnamente, fazendo coleta. Então, eu tranquilizo vocês que até a notícia que eu venho antes de sair não tem nenhuma anormalidade no abastecimento. Mas isso seria constante. Preventivamente, e por sugestão e acordado na reunião de ontem, e em anuência com a nossa diretoria executiva, a gente já está providenciando a título de prevenção a instalação de telas proteção nos nossos flutuantes de captação, principalmente a partir de Brejo Grande e Ilha das Flores, que são os mais próximos da entrada da foz do estuário do Rio São Francisco. Bem como também estamos acompanhando, apesar de não termos expertise, nós botamos nossas equipes para poder fazer visualização em loco e qualquer comunicado alimentar a sala de situação e estamos colaborando com o maquinário, nosso pessoal técnico, com o núcleo de situação emergencial no tocante a mitigar essa ação. Apesar de não ser abastecimento público, não ser petróleo, não ser nossa expertise nem de contenções, mas a gente está trabalhando em comum, em conjunto, juntamente com o Estado, prestando o apoio devido e necessário. Então, Joaquim, por enquanto nesse registro, eu inclusive encaminhei para você algumas fotografias
que nos foi cedida aí pelo Marcel, que é vice-presidente do Comitê de São Francisco, que mora lá em Penedo, na foz do Rio São Francisco. E também mandei essa nota de esclarecimento da Companhia de Saneamento para poder servir aí como fonte de consulta dessa comissão. Ok, muito obrigado. Eu passo então a palavra agora. Só registrar a chegada do Anivaldo. Anivaldo, só dê o alô, depois eu passo a palavra para você. O Anivaldo é o presidente do Comitê de São Francisco, que se incorporou na reunião também. Eu vou passar a palavra então para o Estado de Alagoas, para fazer seus comentários iniciais. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns, Joaquim e Agência Nacional de Águas, por chamar essa reunião extraordinária. Estou feliz por participar aqui nesse momento, um pouco triste com o evento, mas o que a gente tem a informar de Alagoas, eu vou ser específico na questão do São Francisco, mas vou dar uma pincelada geral, visto que a gente percebe que aqui nós temos as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, tem a Marinha, tem o MDR, então o Gabinete Casa Civil. O nosso litoral norte, Costa dos Corais, de Maceió até Maragogi, não houve registro de nenhum acidente grave, né? Pequenos fragmentos, e nós criamos um grupo aqui de WhatsApp com todos os secretários de meio ambiente dos municípios. Então nós estamos em contato, né, sistemático com todos os municípios da costa alagoana, e de Maceió até Maragogi, tudo muito tranquilo, não há problema nenhum que requer uma atenção maior. De Marechal Deodoro, né, que já é litoral sul, até a Foz de São Francisco, nós temos pequenas ocorrências que já estão sendo resolvidas, volumes da ordem de 20 quilos ou até 30 quilos de material que foram recolhidos pelos municípios. Marechal Deodoro, Barra de São Miguel, Jequiá da Praia, esse material já está separado. O Instituto do Meio Ambiente, né, criou uma logística de coleta desse material. Está, nesse momento, no município de Coruripe, coletando o maior volume, porque aí eu vou falar um pouco mais sobre Coruripe e Piaçaba do Sul, mas o Instituto está fazendo a coleta desse material que foi separado e levando para a CTR aqui do Pilar, que é essa central de tratamento que pode ser destinado esse material. Descendo um pouquinho mais ao sul, o município de Coruripe foi onde foi encontrado o maior volume. Já saíram de lá, né, 4 caminhões, né, desse material. A Prefeitura Municipal de Coruripe, através da Secretaria do Meio Ambiente, tem trabalhado bastante. Esse material está sendo separado e recolhido pelo pessoal do governo do estado, trazendo aqui para Maceió. Temos problemas nos corais, né? Vamos continuar fazendo a limpeza e aí depois a gente vai se estender um pouco mais. Eu não vou falar muito sobre isso porque quero me centrar mais na questão do São Francisco. E aí, descendo um pouco mais ao sul, temos mais 2 municípios depois de Coruripe, que é Feliz Deserto e Piaçaba do Sul. As ocorrências em Feliz Deserto também são pequenos fragmentos de fácil solução, que está sendo dada a solução. E aí o município de Piaçaba do Sul, onde temos as dunas, né, e a Foz do São Francisco, também com um volume expressivo, né? O secretário Otávio, inclusive nesse momento agora, eu recebi há 20 minutos atrás as últimas imagens. Temos uma equipe, um engenheiro ambiental, um geógrafo, num barco com o secretário de Meio Ambiente de Piaçaba do Sul, que está com um drone sobrevoando a Foz de São Francisco, buscando manchas, e não foi encontrado nada, não há nenhum problema, não há perspectiva de chegada de manchas, porque além do sobrevoo que o nosso secretário Fernando Pereira fez essa semana com o IBAMA, com o IMA, com a Capitania dos Portos também, né, no litoral sul, nós não encontramos nenhuma chegada de material novo na nossa costa. E hoje, o pessoal desceu de Piaçaba do Sul até a Foz com o drone, também não encontrou nada. As últimas imagens, inclusive, chegou agora, acabou de chegar aqui, ó, exatamente às 14h52. Tem imagens, tem vídeos que eu vou encaminhar para o nosso grupo de WhatsApp também, daqui de Alagoas, mas nada detectado. Portanto, nós estamos bastante tranquilos. Nos diálogos que tivemos com a Capitania dos Portos, o capitão Fernando Araújo
da Capitania de Penedo, né, tem acompanhado esse trabalho. Ele também faz parte do grupo, né, de acompanhamento e está em tempo real, né, nessa comunicação. Está conosco o capitão. O sistema de contingência do governo federal, com equipamentos de contenção de manchas de óleo, no caso de vazamento, disponibilizou para a nossa operação, caso necessário. São mais de 300 metros de boias, mas nós optamos por manter esse material lá. É um material pesado que requer uma logística bastante complicada e nós não percebemos a necessidade do uso desse material, visto que esse óleo que está chegando na costa, ele é bastante viscoso, não há um processo de dissolução e o óleo, portanto, ele não se espalha, ele é muito concentrado. Então, nenhum município do estado de Alagoas requereu esse material por conta de não haver, a priori, a percepção da necessidade. No entanto, o Porto de Maceió, através da Petrobras distribuidora, está com esse material lá à disposição. É só a gente acionar e eles vão disponibilizar, só que isso não foi acionado. Então, o nosso informe é esse, né? As praias, hoje no final do dia nós vamos emitir um comunicado em parceria com os secretários municipais de meio ambiente dos municípios alagoanos, informando um pouco sobre a questão de balneabilidade, porque as análises de água que foram feitas pelo Instituto do Meio Ambiente também não apontam nenhum tipo de dispersão de poluentes, portanto, não há prejuízo, né, da balneabilidade das praias até o momento. Então, há, no momento, problemas pontuais no município de Coruripe, mais especificamente na praia da Lagoa do Pau, descendo um pouco para o Pontal de Coruripe, que tem alguns fragmentos de material nos corais. Isso aí é um pouco mais complicado de fazer a remoção. Também tem aparecido material, mas isso a gente percebe que é o mesmo material, não há novo material chegando. Na verdade, é um transporte de material, e aí talvez se aparecesse alguém aqui para explicar um pouco sobre as correntes marinhas, né? Para onde está indo esse material. E a gente está vendo que, na verdade, o que há é um problema de maré, onde esse material vem até a costa e a gente não tem tempo de tirar tudo. Quando a maré volta, ele vai levando e ela vai descendo ao sul. E aí pode chegar, evidentemente, na Foz do São Francisco. No entanto, tanto no sobrevoo de helicóptero, hoje a nossa equipe desceu, né, pelas dunas, foi até a Foz pela praia, não encontrou manchas significativas que pudessem comprometer a subida de material no Rio São Francisco, e também desceu de Piaçabuçu até a Foz com o drone, que também estamos bastante tranquilos com relação ao problema da entrada desse material no São Francisco. Então, é esse o relato que nós temos para fazer aqui do estado de Alagoas, das nossas praias e da Foz do São Francisco. Ok, muito obrigado, Alagoas. Eu vou, nessa sequência, então, ouvir o comitê do São Francisco, não sei se... Eu acho que o Anivaldo, né? Que vai fazer uma breve abordagem das coisas que também eles estão atuando na região. Então, Anivaldo, a palavra está com você. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesta reunião. Quero parabenizar a Agência Nacional de Águas. Foi bastante oportuna a reunião de todas essas instituições. Indo diretamente ao assunto, quero informar que o nosso vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Marcelo Oliveira, ele está presente. Eu vou dar apenas algumas informações iniciais. Em seguida, eu vou passar a palavra para ele, porque Maciel, além de vice-presidente, ele reside em Penedo e é, portanto, a pessoa que está, em nome do comitê, mais próxima, contribuindo com o esforço de todos os órgãos que estão sediados ali nas proximidades do estuário e que, portanto, tem conduzido
várias iniciativas. Em primeiro lugar, quero dizer que o nosso comitê está, desde o primeiro momento, atento ao que está ocorrendo. Nós estamos acompanhando, principalmente no esforço de articulação institucional, sobretudo consideramos que é absolutamente necessário que entre os estados de Alagoas e de Sergipe haja uma cooperação mais estreita possível, e aí eu estou falando, em primeiro lugar, das prefeituras de Açabuçu e de Brejo Grande, e depois das secretarias de meio ambiente e dos órgãos de meio ambiente, tanto do estado de Sergipe quanto de Alagoas, e todos os nossos parceiros aí, né, das ações no Rio São Francisco, como a Federação dos Pescadores, a Marinha do Brasil, que já estão junto com as prefeituras, o IBAMA, que já trabalham numa grande cooperação, sobretudo no programa de fiscalização preventiva e integrada. Portanto, da mesma forma como a gente age no programa preventivo de fiscalização integrada, e como já fizemos quando do aparecimento da mancha de algas no Lago de Xingó, acho que aquele modelo de ação é bastante conveniente e me parece que articular uma coisa semelhante agora seria o mais adequado. Independente disso, e antes de passar a palavra para o Maciel, quero relatar que ontem eu estive na Assembleia Legislativa de Alagoas. Uma reunião foi convocada pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia e, durante a troca de informações, estava lá o Instituto do Meio Ambiente, uma representação do IBAMA, uma representação do Instituto Biota, que é uma organização não governamental que trabalha com monitoramento do litoral, com foco, sobretudo, na desova de tartarugas, proteção da desova de tartarugas, e contribui sempre nessas situações. E ontem, a principal resolução adotada pelos deputados, sobretudo o deputado Davi Maia, que é o presidente da comissão, a principal resolução é que eles estão estudando uma resolução para solicitar, ainda iam amadurecer a ideia, mas solicitar do governo de Alagoas que decrete estado de emergência, e o foco principal estaria na necessidade de mobilizar recursos para as prefeituras do litoral, no sentido de ajudar com transporte e meios para a coleta do material, do óleo bruto, e outra discussão que se fez no local quanto à destinação desse material. Mas corroborando o que o secretário executivo do Meio Ambiente, Alex Gama, relatou aqui, pelo menos no litoral de Alagoas, não foram registradas ainda quantidades que já justifiquem uma mobilização de grande escala. Sim, isso para finalizar, antes de passar para a palavra para Marcel, e dizer duas coisas. Em primeiro lugar, o Comitê da Bacia do São Francisco está pronto para mobilizar, se for necessário, também alguns recursos em parceria com outras instituições, em ações pontuais
que forem necessárias. Isso não será impeditivo para que nós possamos ajudar nesse esforço conjunto. E, em segundo lugar, vamos continuar, sobretudo, trabalhando também com as populações ribeirinhas, visto que o comitê já colabora com comunidades ribeirinhas do projeto Aroeiras, do lado de Alagoas, que é a Sabuçu, e do lado de Sergipe, com as comunidades quilombolas ali daquela região, né, de Resinas, em Bergame. É porque a gente tem, as autoridades, elas têm também um pouco de limitação de horários. Então, a gente vai continuar. Eu vou passar para o Marcel, porque ele vai relatar. A única coisa é que nós entendemos que mobilizar as populações ribeirinhas será a melhor maneira de ter observadores 24 horas ali na Foz. Por favor, Marcel, obrigado a todos pela atenção. Ok, Marcel. Tente sintetizar, porque, como eu estou dizendo, tem várias autoridades que ainda vão se pronunciar, então era importante que a gente ouvir também essas pessoas, né? Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer e parabenizar a convocação dessa reunião. Eu acho que é extremamente importante nesse momento dessa situação emergencial. Parabenizar os governos de Alagoas e Sergipe pelos trabalhos que vêm sendo feitos. Alex Gama tem acompanhado diretamente as ações, eu tenho acompanhado, bem como a Ailton e toda a equipe aí do lado de Sergipe, e a gente tem se comunicado bastante, principalmente Sergipe e Alagoas também. O comitê, a partir do dia 9, na quarta-feira, foi identificado pelos técnicos do IBAMA a presença de fragmentos de óleo na foz do Rio São Francisco. Nós encaminhamos essas fotos, inclusive, com a Ailton, que nos solicitou, estávamos presentes, tinha várias instituições presentes, e convocamos ontem uma reunião com vários órgãos aqui em Penedo e Piaçabuçu para tratarmos do assunto de forma emergencial. E nós vamos sair, como eu vou ser extremamente objetivo, Joaquim, nós decidimos, o comitê vai apoiar, e nós estamos fazendo um planejamento emergencial para o monitoramento da Foz do São Francisco, nessa situação atual, com a Universidade Federal de Alagoas, com 3 principais áreas. Nós vamos levantar a situação dos bancos de pesca, dos bancos de camarões, como é que estão essa situação lá, porque é algo que preocupa muito a região. A questão também da região da Foz, que tem muitos manguezais. Então, hoje já foi uma equipe da universidade lá verificar em loco, adentrar os mangues, verificar se os mangues já foram atingidos, os mangues dessas regiões. E também outra situação é a coleta de sedimentos na Foz para análise. Então, são 3 fontes de monitoramento, 3 frentes, que a Universidade Federal de Alagoas vai fazer em parceria com outros órgãos. Importante destacar também a presença muito importante da Marinha do Brasil, que está fazendo diariamente lá na Foz do Rio São Francisco, na região do Peba também. O IBAMA, o superintendente do IBAMA de Alagoas, estava conosco ontem, acompanhou as 2 reuniões, ficamos traçando estratégias, o que é que cada órgão, cada instituição poderia auxiliar e ajudar para que nós possamos nos unir, principalmente nesse momento. Nós precisamos que Alagoas e Sergipe se conversem, que os 2 estados se conversem, principalmente no que vai fazer com relação à Foz, e o comitê se coloca à disposição para fazer essa interlocução e essa articulação institucional. Então, nós estamos acompanhando do lado de Alagoas e do lado de Sergipe. Ontem não houve mais incidentes de presença de óleo na região da Foz, e hoje também ainda não. Alex esteve na região, acho que Alex já falou isso, não foi
detectado também pelo pessoal que já esteve lá mais cedo, não houve presença, mas a nossa preocupação é com o estuário importantíssimo que é a Foz de São Francisco, com as comunidades que dependem da água, inclusive para abastecimento humano, muito próximo da região da Foz, o que faríamos nessa situação disso adentrar ainda mais o rio. Por isso, a nossa preocupação com relação a um cuidado, um olhar mais criterioso com relação a essa região da Foz de São Francisco. Inicialmente é isso, Joaquim. Ok, obrigado ao comitê pelo relato, tanto Anivaldo como Maciel, pelas informações. Eu vou passar agora as pessoas que estão aqui na sala para comentários das três falas. Então, eu começando pelo IBAMA, se Eduardo, se você pudesse começar. Claro, agradeço. Obrigado, Joaquim. Boa tarde a todos. O IBAMA tem, enfim, monitorado e ajudado aí na resposta de emergência ambiental. A preocupação da Foz do Amazonas é uma constante... Do Amazonas, não, desculpa, é muito rio. Do São Francisco é uma preocupação nossa assim, evidente. A gente fez sobrevoos ontem, fez sobrevoos hoje, outros dias também. Ontem tinha uma outra mancha, uma perspectiva de uma outra mancha. Hoje a gente não achou nada, acho que corrobora que a Alagoas falou com os drones deles. Essa questão de, eventualmente, usar barreiras, etc., precisa ser tecnicamente viável, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque as barreiras causam impactos também na ictiofauna, tal, não é tão simples assim, não é só sobre óleo. Em relação às autorizações específicas para captação d'água para os bloqueios de tela, competiu o IBAMA, a gente vai analisar, mas precisa ver isso com calma também, porque às vezes você começa a expedir muitas autorizações, gera uma histeria, então a gente sempre faz uma análise técnica antes, mas eu vou checar com a minha equipe, Sergipe, para ver o que está atrasado, represado aí, para decidir o mais rápido possível. Mas a nossa perspectiva, acho que é importante garantir aí uma segurança maior para a foz do rio, mas por enquanto a gente vem monitorando e, pelo menos hoje, né, isso pode mudar em 15 minutos, meia hora, 2 horas, a gente está bem tranquilo em relação às manchas lá. Ok. Nós vamos, então, ouvir o secretário Luiz Gustavo, executivo do Ministério do Meio Ambiente. Uma boa tarde a todos. Só complementando o que o Dr. Eduardo Bin relatou, o Ministério, por meio do IBAMA, tem acompanhado as ocorrências desde o início do mês de setembro. Atualmente, nós temos um diretor do IBAMA no Nordeste acompanhando. Sobrevoou entre ontem e hoje mais de 700 quilômetros de costa, tá? E para fim de monitoramento do surgimento dessas manchas e intervenção coordenada com a comunidade, com os entes que participam dessa operação. Então, qualquer informação nova dela é útil, deve ser passada imediatamente, né? E estamos atentos com os demais órgãos para conter esse surgimento dessas manchas de óleo. Obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra à Marinha para comentários nesse momento. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos que compõem a mesa e os participantes dessa reunião. E é uma oportunidade boa que eu tenho para poder relatar o que a Marinha tem feito ao longo desse período. Nós estamos trabalhando desde o dia 2 de setembro, nós temos mais de 1.500 homens trabalhando nessa crise, 3 navios, 1 helicóptero e várias embarcações, mais de 50 embarcações das diversas agências, capitanias e delegacias que nós temos ao longo da costa. Essa atuação da Marinha é uma obrigação nossa em função da autoridade marítima, que tem como uma das funções a prevenção da poluição ambiental, oriunda de embarcações, plataformas, então, né, em mares, no rio e em lagos, essa aí é uma das obrigações da autoridade marítima. De que forma que nós estamos atuando?
esses navios e essas embarcações percorrem o litoral. Nós coletamos a amostra desse petróleo cru que é depositado nas praias, enviamos para o nosso centro de pesquisas da Marinha, o IAPM, que fica lá em Cabo Frio. Além disso, nós conversamos com as colônias de pescadores, perguntando se eles visualizaram alguma mancha no litoral, se eles podem identificar a origem desse vazamento. Além disso, nós instauramos um inquérito administrativo, a Diretoria de Portos e Costa instaurou esse inquérito que está agora em condução. Estamos contribuindo com as prefeituras, os governos e as diversas agências nesse monitoramento da costa, já foi dito aqui. Recentemente, nós, falando agora especificamente da foz do Rio São Francisco, nós identificamos no dia 9 de setembro alguns fragmentos de petróleo que adentraram a foz do rio. Esses pequenos fragmentos foram encontrados até uma distância de cerca de 1 quilômetro da foz do rio. Mas cabe aqui um comentário que os pontos de captação dessas cidades que poderiam ser atingidas, que é a cidade de Piaçabuçu e Brejo Grande, uma do lado de Alagoas e outra do lado de Sergipe, uma fica a 11 quilômetros, cerca de 11 quilômetros da foz, e a outra a cerca de 20 quilômetros da foz. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito disso. Isso é a eterna briga do rio com o mar, né? O rio querendo desaguar as águas e o mar tentando impedir que o rio faça o serviço dele. Isso depende do fluxo dessa água do rio, da corrente do rio, que muitas vezes pode ser até monitorada e controlada por essa agência que aqui está. E o outro lado são as marés, né? Quando nós estamos numa maré muito alta, a tendência é que o mar avance para dentro do rio. E quando nós estamos numa maré baixa, ocorre exatamente o contrário. Bom, esses pontos de captação de água, normalmente, eles são instalados naqueles pontos que já não tem mais a água salgada, justamente para não captar uma água salgada para poder abastecer uma cidade. Isso é a normalidade. Afiançar que esses pequenos fragmentos de petróleo cheguem a esse ponto de captação, eu não posso fazer isso, de maneira alguma. Mas eu posso dizer que é pouco provável de que esses pequenos fragmentos de petróleo cheguem a esses pontos de captação. Em função disso que eu falei, da corrente do Rio São Francisco e da maré que está atuando. Mas eu posso dar uma dica que talvez já esteja sendo executada pelas próprias agências de captação de água, que é quando a maré estiver cheia, que é o ponto onde é que o mar está, interromper essa captação, justamente para que a gente não corra esse risco. Porque quando a maré está baixa, é o momento exato, isso é um ciclo de 6 em 6 horas, de 7 em 7 horas, dependendo da localização do território que acontece. Então, isso é uma dica que talvez já as próprias agências, as localidades já estão fazendo isso. Outras medidas, eu já vi que estão sendo feitas, que é colocarem filtros no local de captação. Essa mancha de petróleo, a gente tem observado que ela tem atuado como se fosse uma onda. Essa onda começou no norte, né, lá próximo a Paraíba, que foram os primeiros pontos que foram encontrados. Hoje em dia, na Paraíba, não se encontra mais, não aparecem mais. A crise já passou. E nessa região da foz do São Francisco, ali entre Aracaju, entre Sergipe e Alagoas, eu também tenho a percepção de que o ponto mais grave já passou, porque nós observamos esses pequenos resíduos no dia 9, no dia 10 não observamos, e hoje eu fiz o contato, agora, antes de vir para essa reunião, com o agente da Capitania Fluvial de Penedo, que é quem está fazendo esse monitoramento, e ele não encontrou mais nenhum resíduo desses de petróleo na foz ali do Rio São Francisco. Então, essa avalanche de sujeira
que a corrente marinha de petróleo que a corrente marinha vem trazendo ao longo da costa brasileira, a percepção que nós temos é que já passou por esse ponto e hoje em dia ela está chegando nas proximidades lá da Bahia, né, como todos já sabem. Então, era isso. Eu gostaria de comentar com os senhores. A Marinha continua atuando na região e vamos manter esses nossos efetivos enquanto for necessário. Muito obrigado. Ok, muito obrigado pelas explicações e informações. Eu pergunto ao Estado de Pernambuco e ao Estado da Bahia se gostariam de comentar alguma coisa nessa ocasião. Pernambuco. Boa tarde, Maria Lúcia da PAC. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ontem nós recebemos um comunicado da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade que ontem, por iniciativa do governo do Estado de Pernambuco, houve uma reunião na Secretaria de Meio Ambiente aqui de Pernambuco com os vários estados do Nordeste, a presença do estado da Paraíba, do Ceará, de Alagoas, do Maranhão, do Rio Grande do Norte e de alguns municípios aqui do litoral. E após a discussão da situação, o governador instaurou um inquérito policial solicitando investigação, né? E aqui é porque eu poderia ler, mas acho que talvez tomar muito tempo, né? Eu acho que só relato porque o nosso foco nessa reunião hoje vai ser efetivamente a Foz do São Francisco, mas pode continuar. Bom, peraí. Que tiveram presente, então, a SUDEMA, a SEMAC, o IMA de Alagoas, o IDEMA do Rio Grande do Norte, a ADEMA do Sergipe também, a ADEMA, Alagoas, Secretaria de Meio Ambiente de Alagoas. Agora, se você quiser, você pode enviar para nosso e-mail, que nós fazemos circular e facilita, porque aí todos vão ter acesso ao documento com mais propriedade, tá certo? Então, ok, obrigado, Pernambuco. Bahia, Marcelo, algum comentário? Ok, doutor Joaquim, vamos comentar o seguinte, a título de informação. A mancha já chegou também aqui na Bahia, as praias até do norte aqui de Salvador, da capital, já foram atingidas. E a informação que nós temos do INEMA é que as ocorrências estão sendo na praia. Certo? As praias realmente estão recebendo, algumas em maior quantidade, outras em menor quantidade, mas não há registro de mancha de óleo adentrando a foz dos rios, nem do rio, dos principais rios nossos, como o rio Itapicuru, o rio Joanes, Pojuca. Então, por enquanto, essa mancha está se limitando às praias e o serviço tem sido feito isso, de limpeza da praia, recolher o material e acompanhar aí o andamento dessa mancha. Obrigado. Chesse, a Chesse entrou. Chesse. Joaquim, eles estão escutando, mas eles não estão conseguindo falar. Eles estão acompanhando pelo celular e pelo que eles falaram a gente aqui, eles estão, né, já estão escutando. Ok, então só confirme para mim um detalhe. O nosso último reservatório disponível é Xingó. E o tempo de viagem de qualquer coisa que precisasse numa emergência seria que tempo em termos de hora entre Xingó e a Foz? Né? Ok, pode deixar, Joaquim, vou falar com ele. Então você fala e me dá uma resposta só para a gente ter esse número. Bom, antes de passar a palavra para o secretário executivo do MDR, eu acho que também a gente está vendo que precisamos agir proativamente e ter algum tipo de plano de contingência sobre algum evento excepcional que possa vir a acontecer.
Nesse enfoque, é impossível pensar que vamos conseguir ter mobilidade suficiente para juntar essas pessoas quando acontecer algum evento sábado, domingo e de noite, esse tipo de coisa. Então, alguma medida, e essa que vai ser minha proposta, nós possamos deixar previamente autorizado, a proposta da ANA é essa, a chefe, tão logo acionada pelo IBAMA, o IBAMA poderia assumir essa função de coordenação, de ser a entidade que declararia a necessidade de ter alguma ação adicional ao que está sendo feito. Claro. Então, acionado pelo IBAMA, tá certo? Claro, ouvindo todos os estados, ouvindo todos os interessados, a chefe poder operar a última reservatória da cascata, que é Xingó, no sentido de aumentar a vazão, tá certo? Para uma eventual necessidade, que é um recurso que está sendo disponibilizado para o setor ambiental, no sentido de que seja utilizado, claro, com parcimônia, quando necessário, mas sabendo que tem que ser mobilizado com uma certa antecedência por conta do tempo que a água leva entre o reservatório de Xingó até a foz. Nós hoje, o sistema hoje, eu vou botar os dados do sistema, só para a gente entender um pouco isso, tá certo? Como estamos hoje, tá certo? O sistema do São Francisco, né? Esse é o dado do sistema. O sistema hoje, no seu total, nós estamos com 42% do volume útil dos reservatórios. Isso significa alguma coisa como 20 bilhões de metros cúbicos, tá certo? Sobradinho está com 34%, Itaparica está com 41% e Três Marias está com 58%. Hoje, em média, nós estamos liberando de Xingó algo como 800 metros cúbicos por segundo, tá certo? No passado, o quadro seguinte, essa era a liberação normal. Existia um valor mínimo, que era esse valor de 1.300 metros cúbicos por segundo, que era praticado antes dessa crise que nós começamos a partir de 2013 e 2014. Então, a proposta efetiva é que a CHES fique autorizado a aumentar no momento que o IBAMA assim o entender, até o limite de 1.300 metros cúbicos por segundo, que era o mínimo que equilibrava o sistema no passado, tá certo? De tal maneira que possamos ajudar na mitigação do problema. Então, eu lanço aqui e vou perguntar aos estados, começando por Sergipe. Joaquim? Sim, Joaquim? Diga, por favor. Sonali da CHES, finalmente conseguimos. O João, ele deveria estar aqui, mas ele não conseguiu adiar uns compromissos que ele tinha, por isso que ele não está presente nesse momento. Estávamos ouvindo há um pouco através do telefone, mas não conseguíamos falar. Então, eu não sei o que você colocou para a chefe anteriormente, se você poderia repetir. Uma pergunta simples, era o tempo que numa vazão de 1.300 metros cúbicos por segundo, que era o que nós liberávamos no passado normalmente, quanto tempo a água chega na foz? Algo como 40, quantas horas? Em torno de 50 horas, até a foz. Pronto. Ok, era isso. Então, o que que eu vou colocar em discussão agora, ouvindo os estados, é a possibilidade, tá certo, de podermos dar esse grau de liberdade para, numa necessidade declarada pelo IBAMA, vocês poderem acionar imediatamente o sistema de Xingó no sentido de prover essa vazão de 1.300 metros cúbicos por segundo, que hoje está em torno de 800. Seria um aumento de 500 metros cúbicos por segundo no sistema. Então, pergunta a Sergipe. Sergipe, qual a opinião de vocês sobre essa proposta que eu estou lançando agora? Joaquim, nós entendemos que é uma proposta inteligente e concordamos com a proposta para que, em havendo necessidade, eventualmente, aí, sob a orientação do IBAMA, eu espero que o IBAMA tenha essa sensibilidade de solicitar que a CHES libere até 1.300 metros por segundo, caso haja eventual necessidade. Alagoas.
A proposta é muito interessante, sim. 50 horas é um tempo bastante longo de viagem. A priori, eu não vejo a necessidade de se desperdiçar essa água por conta da segurança hídrica, visto que a costa, se a gente concentrar a coleta do material na Foz do São Francisco indo ao sul, aliás, ao norte, a gente praticamente elimina a possibilidade de entrada de óleo no Rio São Francisco. Por quê? Por conta das correntes marinhas. E aí, nesse sentido, eu acho que a Marinha poderia nos ajudar, né, concentrando esforços, ajudando ao município de Piaçabuçu para a retirada de todo o material do estado de Alagoas, junto conosco, evidentemente. Eu digo assim, pessoas, precisamos de homens trabalhando, porque se a gente tirar todo o óleo, evita com que a subida e descida da maré continue levando o material ao sul, onde está o Rio São Francisco. Essa seria uma outra ideia que a gente colocaria, né? Concentrar a retirada do material, né, no estado de Alagoas, visto que as correntes marítimas levam esse material ao sul. É isso. Ok, é claro, você falou bem, nós não estamos aqui propondo que se abra o reservatório sem necessidade, por isso que nós botamos uma entidade, né, com credibilidade suficiente para atuar quando necessário, sabendo que tem um delay entre o pedido e a chegada da água. Eu pergunto à Bahia, a opinião sobre essa proposta? Joaquim? Por favor. Joaquim, só fazendo uma parte, reforçando aí, que eu estou falando com o Alex, a gente tem que também ficar precavido para o futuro, de acordo com as agruras que a gente passa com as recargas do Rio São Francisco. Então, desperdiçar água, está tudo sob controle, e só extremamente em caso necessário. Obrigado. Por isso que todos nós temos razão nesse assunto. Agora, fica difícil numa situação de emergência tentar fazer um consenso. É por isso que nós estamos dando um gatilho, que é o IBAMA sendo a entidade que vai avaliar, ouvindo todos, né? Eu acho que é de bom tom ter um órgão como o IBAMA avaliando se todos os recursos que foram colocados disponíveis não resultarem no esforço. Então, é uma coisa que é uma contingência que efetivamente nós não queremos que seja praticada, tá? Então, Bahia. Perfeito. Ok, Bahia. Doutor Joaquim. Veja só, nós concordamos com a posição de Alagoas, achamos que temos que ter muita precaução em relação a essa tomada de decisão, principalmente por 3 motivos. Primeiro, que pelo depoimento de Alagoas, de Sergipe e até da própria Marinha, não há registro muito grande, muito significativo de entrada do óleo no São Francisco, certo? Assim como aqui nos nossos rios, que são menos caudalosos, nós não... Segunda coisa é que essa água, a última cascata é Xingó, a gente sabe que vai acabar saindo de Sobradinho, né, que é o maior reservatório, e isso pode impactar lá. Mas, tudo bem, com responsabilidade, a gente pode tocar isso aí, tá bom? Tá, eu vou fazer uma proposta adicional para a gente não ficar assim, dando um cheque em branco por tempo indeterminado ou com coisa desse tipo. É que não impacte mais de 1% no volume de Sobradinho. Pronto. Então, aí tem também um valor importante que faz com que também seja utilizado da melhor maneira possível. Então, eu acho que isso reforça a preocupação de todos, de não deixar o reservatório, que nós, com tanto esforço, chegamos nessa situação que estamos hoje, né? Então, eu volto à pergunta colocando esse ressalva desse 1%. Alagoas, vocês concordam com esse 1% de Sobradinho adicional, de limite para utilização nessa fase de autorização assim, antecipada? Alagoas? Claro, concordamos, Joaquim. Se você me permite, eu vou só reforçar mais uma vez, se a Agência Nacional de Águas pudesse intermediar aí algum conhecimento a respeito de duas perguntas. Primeiro, a hidrodinâmica de transporte desse material
do norte para o sul, que acabou de chegar na Bahia. Então, se a gente limpar todo o norte da Foz de São Francisco, a gente consegue eliminar a possibilidade de entrada de material no rio. É uma coisa, então ajuda para fazer essa limpeza no norte. E a segunda, qual é a velocidade de transporte e de entrada desse material no rio? Porque se a gente gasta 50 horas de descer de Xingó até a Foz, em quanto tempo um material que se entrar agora, né, nesse momento, vai chegar, digamos, aos 20 ou aos 11 quilômetros que o comandante da Marinha acabou de citar para a gente? Ok. É claro que a gente está falando que tem essa vazão aí hoje de 800, 850 que está faltando hoje, ela já é o grande obstáculo, né? Que ela principalmente ela está contendo a cunha salina, então não se espera que ela avance mais rápido do que a cunha salina entra, né? Mas como essas respostas, que essas perguntas são muito técnicas, que a gente não tem nesse momento essa informação de discussão entre se vai entrar diferente disso, tá certo? Mas a gente teria somente um grau de liberdade pequeno que está sendo dado, mas efetivo para um momento de crise. No momento de crise você tem que ter os recursos disponíveis, né? Então, os recursos disponíveis que eu estou colocando em discussão são liberar até um limite de 1.300 metros cúbicos por segundo, que não é nenhuma água excepcional, já que nós liberávamos 1.300 todo o tempo, até há pouco tempo atrás, tá certo? Então não é nenhuma vazão exorbitante, e um limite de alteração em Sobradinho dos limites que estão sendo previstos de no máximo 1% do seu volume útil. Então, são dois limites bem razoáveis que dão poucos graus de liberdade para dizermos que estamos tirando a segurança hídrica da bacia. Então, eu pergunto a Alagoas, Sergipe com essa nova variante de botar 1% e Sobradinho também como condicionante, vocês concordam? Concordamos, Joaquim. Eu quero aproveitar e registrar aqui a presença do nosso secretário da SEDURBS, o Birajara Santos, que acabou de chegar. Pretende falar alguma coisa, secretário? Não, simplesmente é porque cheguei atrasado, me desculpe vocês, mas gostaria de ter participado anteriormente, mas recebi uma notícia aqui que para a gente é um tanto quanto tranquilizadora no momento atual. Espero que a situação permaneça desse jeito. Tá bom, muito obrigado a todos. Obrigado. Comitê, Anivaldo, essa proposta de termos uma reserva estratégica para uma emergência que possa surgir inesperadamente. Sem dúvida, eu acho muito cedo levantar acampamento. É claro que os relatos de hoje são bem mais otimistas, entretanto, nada indica que o problema possa ter sido completamente resolvido. Surpresas poderão advir, até porque ainda há muita incerteza sobre a escala do problema. Portanto, eu acho absolutamente sensato, embora com possibilidades pequenas, mas ter uma posição já predeterminada para uma situação de alerta. Eu lembro que nós estamos já nos aproximando do período chuvoso. Lembro também que a resolução que estabeleceu novas regras para a operação dos reservatórios prevê também, não é, a prática de pulsos, né, dentro daquela concepção da vazão ecológica. Portanto, é evidente que o que foi colocado aqui bastante claro é que seria praticado esse pulso com 1.300 se houver efetivamente uma situação que, digamos assim, justifique isso. Então, está claro que a coisa foi colocada dentro pelo próprio Joaquim, dentro de premissas muito claras. Havendo a necessidade, aí é claro que na balança da utilidade, do custo da utilidade, se for necessário, eu acho que esse curso pode sim ser praticado, mas ao mesmo tempo sem afetar a política de segurança e de recuperação dos reservatórios. Portanto,
nós somos inteiramente favoráveis a que isto fique na tela do radar, se for necessário, então, praticar isso. Obrigado, boa tarde. Ok. Bahia de novo. É com a ressalva de 1% em Sobradinho. 1%. Ok, Bahia. Então, Pernambuco. Robertson, concordamos também com 1%. E questão também se já a Marinha, os órgãos que estão monitorando, se já tem uma ideia da quantidade ou uma prospecção da movimentação desse óleo para ir para Foz. Pelo que foi falado, para saber se esse 1% também vai ser suficiente. Só para ter ideia, dá alguns dias. Isso é como eu estou lhe dizendo, é que você tem que ter um recurso excepcional para uma emergência, para não ter que chamar todo mundo aqui de noite, no sábado e com uma necessidade. Então, esse recurso é colocado nessa parcimônia que eu estou colocando. E com a supervisão do IBAMA, que daria o gatilho para essa atividade. IBAMA. Isso. O IBAMA, ele vai avisar para quem vai o gatilho? Ela avisa para a Ana, que a Ana cuida de operacionalizar, tá certo? Doutor Joaquim? Diga, por favor. ONS, só uma sugestão adicional em relação a essa proposta. Nesse momento, atendimento da carga e geração na região Nordeste, a gente tem uma quantidade de eólica muito significativa, né? A sugestão, se possível, é claro que é uma decisão emergencial, mas assim, pode ter todo um resguardo de um monitoramento. O ideal era que a gente conseguisse fazer isso de um dia para o outro. Por quê? Porque no setor elétrico, uma decisão para ser tomada no momento, a gente chama de uma decisão em tempo real. Uma decisão em tempo real de aumentar a geração nesse trecho de São Francisco implicaria em cortar geração de eólica. Isso pode trazer algum impacto em segurança elétrica. Se houvesse a possibilidade, é claro que tem toda uma questão emergencial, da gente fazer isso no nível de programação. O que eu digo no nível de programação? De um dia para o outro, né? Até 2 horas da tarde. Paulo, a gente vai fazer... o que vai ficar acertado é isso, que o IBAMA aciona a Ana e a Ana, com vocês, faz dentro da melhor técnica possível, tá certo? Ouvindo, claro, a programação. Fica perfeito. Okay. Pronto, o IBAMA aciona a Ana e a Ana, junto com vocês e junto com a chefe, faz da melhor maneira possível, se necessário. Que estão aqui, todo mundo está colocando que é um seguro. Então, ninguém aqui quer gastar esse seguro. Mas nós não podemos chegar e sempre fazer uma reunião desse peso, tá certo? E dizer assim, vocês não deram nenhuma segurança para algum evento que pudesse acontecer anormal. E isso é que nós estamos dando a mais, tá certo? É um seguro que ninguém aqui está imaginando que vai acontecer, mas nós temos que ter, tá? O secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente gostaria de comentar. Só na questão de acionamento, criar um fluxo seguro do ponto focal no IBAMA, o ponto focal na ANA, para ser uma ação coordenada e segura, bem determinada, bem pautada, tá? É isso que ficou acertado. Quer dizer, a Ana... IBAMA, seria o IBAMA? O IBAMA, sim, o ponto focal acionando a Ana, acionando o Joaquim. Joaquim por que é Joaquim? É porque Joaquim @ana.gov.br, todo mundo tem meu celular, todo mundo tem tudo. Então, não tem como me esconder, tá certo? Então, essa é a lógica. Então, o ponto importante é isso, quer dizer, nós estamos acertando, não é uma descapitalização da bacia, nada nesse nível. É simplesmente termos uma reserva para alguma emergência, como você tem em todos os cantos do mundo. Só para ter ideia, no Rio de Janeiro, nós temos reserva de água para 60 dias por um acidente que possa acontecer no Rio Paraíba do Sul. Então, nós temos essa reserva em todos os lugares. Então, por conta da necessidade de ter um evento que no Paraíba do Sul, algumas vezes nós tivemos que intervir e suspender a captação no Paraíba do Sul. Então, o Paraíba do Sul ficou dependente exclusivamente do Guandu. E, para isso, tinha que ter água no Guandu suficiente para atender uma população de 9 milhões de pessoas. Então, esse é o ponto que nós estamos colocando. Então, é ter segurança, ter uma contingência e pensarmos em risco. Tá certo? Risco hoje é a palavra
do dia, tá certo? E não crise, então risco. Então, eu passo então agora, eu quero crer que todos entenderam o sentido, não é utilizar, mas é simplesmente ter um recurso disponível para uma emergência. Como o próprio ONS tem recursos disponíveis quando quebra uma linha de transmissão, ele sabe o que fazer, todo mundo sabe o que fazer, ele corta a carga de alguém e faz isso, ninguém quer cortar a carga de alguém, mas ele sabe que tem que fazer por uma contingência, e essa contingência nós também temos que ter no setor de recursos hídricos, né? Então, eu passo a palavra para o secretário executivo do MDR, que vai fechar a nossa reunião em relação a esse assunto, tá certo? Bem, senhores, eu acho que é importante nós termos um alinhamento das informações aqui tratadas e do plano de contingência que está sendo proposto. Então, eu acho, primeiramente, a previsão é de aumento da vazão como dispositivo de gatilho a ser acionado pelo IBAMA junto à ANA, e a ANA faz as tratativas junto ao ONS. Ok? O fluxo entre os três entes, os 3 ministérios. Tá? O segundo ponto, que é deixar bem claro, porque nós temos que prestar informações à sociedade. Nós temos que dar resposta à imprensa, já está aqui fora para poder realmente nos atender, no sentido que não há, como o doutor Joaquim, reforçando as palavras do doutor Joaquim, não há um ambiente de crise, tá? Em relação ao São Francisco. Então, estamos tratando de risco ao São Francisco, às cidades que estão por ela abastecidas ao longo da foz. Tá? Reforçando ainda o do Almirante Borges, no sentido que realmente a captação se dá a mais de 15 quilômetros, todavia, contudo, entretanto, tendo em vista que as pessoas se alimentam da pesca ao longo da foz também, então estamos com essa medida a ser acionada eventualmente a partir do alerta do IBAMA. Lembrando que há um delay então de torno de 50 horas, e isso também tem impacto também na geração de energia, tá? Então, segunda informação importante, eu acho que tem que ser lembrada, não haverá desperdício de água. Na verdade, estão convertendo água em energia, tá? E a energia a ser gerada em Xingó. Posteriormente, também não haverá deflexão do reservatório, tá? Limitado a 1%. Me corrija aqui se é isso mesmo. O volume útil. Então, não estamos desperdiçando a água de forma alguma, jogando dinheiro, jogando recursos, seja para abastecimento, seja de energia, para eventual risco que ainda não se materializou. Terceira medida, justamente no sentido que não será apenas a conversão de energia, e que o deflexamento é 1%, e, na verdade, estamos só como precaução. Então, basicamente, é isso. Tem mais alguma informação, doutor Jacinto, que o senhor queria passar? Então, eu ressalto mais ou menos que é um alinhamento do governo federal e dos estados, tá? Isso é bem importante, alinhamento entre os governos locais e o governo federal, tá? Como plano de contingenciamento. Então, essa é a versão a ser dada, essa é a versão que temos que trabalhar junto à sociedade, tá ok? Eu queria agradecer a presença de todos, gostaria mais uma vez de ressaltar o destaque da Agência Nacional de Águas, tá? Nesse processo, fazendo a sua parte junto com o MDR, mais uma vez a parceria com o MMA, com o setor elétrico e principalmente com a defesa. Tá? E também, claro, destacar a efetivação do Comitê de Bacia. Tá? A ser chamado para tratar esses temas, tem participado e tem destacado a sua função. Ok? Quero passar mais uma vez, agradeço a todos a presença, vou passar a palavra para a doutora Cristiane. Só últimas palavras de agradecimento, parabenizar pela decisão que todos nós tomamos aqui conjuntamente e de forma consensual. É a medida mais acertada, é a medida mais conservadora e mais cautelosa, e o fluxo está bem delimitado, os encaminhamentos também, como muito bem colocado aqui pelo Mauro. Fiquemos todos aí em estado de alerta, de acompanhamento, acaso o IBAMA, o MMA venha dar alguma sinalização aí de que as medidas de contingenciamento do óleo não estejam sendo eficazes, para que a gente acione esse plano emergencial, né, que é como um plano mesmo que será somente acionado num caso de emergência de precisão. Então, mais uma vez, parabenizar a todos pela
movimentação, atuação conjunta e pela decisão e encaminhamento aqui tomados. Muito obrigada a todos, tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana.